Boa noite para vocês. Eu optei em escrever um texto para esse encontro nosso aqui, porque eu enveredei numa conversa muito complexa, falando um pouco do meu processo como artista, do meu processo de trabalho na criação da identidade visual da FLI, e um pouco também como é que isso entrou na minha vida, né? Então, como é um assunto tortuoso, né? Eu falei, vou escrever para a gente não perder o fio da meada, que tem muita coisa aqui. Antes da gente começar, eu queria fazer uma homenagem e convido vocês a fazer uma salva de palmas para o José Celso, que fez a passagem hoje, é um dos maiores dramaturgos brasileiros, e a gente perdeu uma grande pessoa, né? Então, vamos bater palma para ele hoje. Né? É uma grande personagem da cultura brasileira, né? Então, o meu nome... só mais uma coisa. Eu também deixei ali algumas imagens. Elas não estão em ordem, mas elas têm a ver com tudo que eu estou falando. Tá? É uma mistura de processos e de fases e de épocas do que está acontecendo. Então, elas dão pistas do que eu vou estar falando aqui. Tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem parar, interromper, fiquem à vontade. O meu nome é Marlete Menezes. Nasci em Araxá, filha do meio, entre filhos de um pai sensível, alegre, de natureza campesina. E uma mãe professora, mulher do seu tempo, dona de um saber fazer bem feito e um olhar largo. Da minha mãe, Gabriela, hoje com 92 anos, aprendi a intensificar o gesto, observar a habilidade das mãos que alimentam, transformam, materializam amor, germinam sementes, colhem flores, enquanto entoam orações, canções e sabores em meio a conversas caseiras. Foi nessa ambiência familiar, caipira, simples, farta e afetuosa, ligada a uma prática de um saber fazer bem feito, que eu me ergui. Depois me formei em artes, desenho e fotografia, com mestrado em ensino de artes, ambos pela EBA-UFMG. E segui o percurso plural no campo do design gráfico, design editorial, literatura infantil, educação, consolidando uma larga experiência no design corporativo e no social. Neste percurso, alguns projetos se edificaram. Entre eles, muitos processos criativos, junto a clientes e artesãos. Busquei caminhos nos quais pudesse materializar aquilo que os revela na unicidade. Para pensarmos juntos sobre a ancestralidade, o que nos procede como povo brasileiro, Darcy Ribeiro, um antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro, entende que, apesar de uma grande diversidade, temos uma unidade nacional, cultural, a qual se baseia justamente na diversidade. É como se existisse a cultura de descendência africana, indígena e europeia aqui, e também a dos imigrantes, árabes, judeus, asiáticos, entre outros. E que, ao mesmo tempo, a presença simultânea dessas matrizes concretizasse a cultura brasileira. O antropólogo diz que o Brasil é variado, é miscigenado, e que isso torna o Brasil o país que é, com essa pluralidade cultural. No que diz respeito à ancestralidade, Ailton Krenak, um líder de etnia indígena, Krenak, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro, ele nos provoca quando ele afirma: o futuro é ancestral. Né? Eu queria pontuar uma coisa, porque o Ailton Krenak acaba de entrar para a Academia Mineira de Letras, para a cadeira 24, e ele fala assim no discurso dele: quando eu falar um livro, né, porque eu não escrevo, eu falo. Para mim, ele deu um presente para a oralidade. Né? É lindo isso.
Com a radicalidade desse pensamento, Ailton renuncia ao senso comum e nos invoca a um modo de encantamento da vida. Numa reflexão, a ancestralidade é um princípio filosófico que rompe os muros da academia e chega pelos nossos avós, como voz de uma sabedoria que vem da oralidade. O reconhecimento da nossa ancestralidade é um modo de sobrevivência, é micropolítica, é um modo de existir, de resistir, de imbricar conhecimento na vida e encadear experiências em processos contínuos de transformação e aprendizagem. O conceito de ancestralidade, enquanto princípio filosófico, é da ordem coronária, que possibilita se reconhecer e continuar um legado que nasce a todo tempo, se mantém vivo no pulsar do sangue, nas veias da nossa existência e é materializado nas nossas ações e escrituras poéticas. A ancestralidade inscreve em nós como uma força de vida. Ela define o nosso modo de ver e perceber. É um saber vivo que se reinventa, tecido no ventre ancestral da nossa Mãe Terra. É a manifestação da vida, o movimento e a potência de existir em cada um de nós. Eu acabo de ver uma fala da... Como é que ela chama? Da nossa vereadora. E ela fala assim que o... Como é que ela chama? Leni. E ela fala o seguinte, que o conhecimento está no corpo. Foi tão bonito ouvir ela falando, sabe? Assim, a nossa ancestralidade, ela vem com o que a gente consegue carregar, né? Achei bonito. Bom, o Adinkra, que é esse conjunto de ideogramas africanos criado pelos povos Akan, da África Ocidental, que hoje habitam o Ghana e a Costa do Marfim, e significa a deusa alma, sendo que para os africanos alma tem um significado diferente do nosso. Me parece que para alma, para os africanos, significa passagem, né? Ideogramas adinkras é um conjunto de ideogramas no qual o Sankofa, que é o símbolo da FLI, para quem não está contactado com isso, faz parte. Tá? Tem alguns que estão passando ali. Né? O Adinkra ele estabelece um antigo sistema de escrita, composto por mais de 90 símbolos, que representam simbolicamente animais, plantas, objetos, astros, outros valores da cultura, como provérbios, aforismos, sabedorias, práticas sociais de valor histórico, estético, afetivo, ou conhecimentos que se manifestam por meio dos saberes, dos modos de existir e modos do fazer da origem. Né? Então, assim, é uma forma de representação de coisas importantes da vida, de sentidos que são significativos e representados na forma de imagem. Entre eles, o ideograma Sankofa, que é representado por esse pássaro, que é a marca da FLI, que volta o olhar para trás e busca uma semente, com o bico, busca uma semente nas costas, né? Cujo significado, como escreve Abdias do Nascimento, retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro, nos apresenta uma qualidade do sábio, de sabedoria ancestral. O Sankofa significa a importância de se aprender com o passado para a construção do presente e do futuro. É uma sabedoria da vivência, do acúmulo dos conhecimentos e tem qualidade sensível do saber que normalmente são adquiridos de modo natural, nos processos da vida, como uma tradição oral ou simplesmente pela observação. Né? Como patrimônio imaterial, esses ideogramas são bens culturais e são preservados por meio da transmissão dos sentidos simbólicos impregnados nas suas formas gráficas. Por exemplo, na África, ocorre uma extensa produção de tecidos que são estampados com esses símbolos que têm significado. E tem, assim, eles produzem tecidos assim, de maneira para rituais, para um rei, por exemplo, os signos de um rei são diferentes de outros. Então, eles usam esses símbolos aplicados em várias formas. Né?
Esses símbolos também, na atualidade, são também considerados uma tecnologia social, uma ferramenta que é utilizada como uma forma de recuperar, difundir e valorizar a riqueza presente nas tradições do povo negro do Brasil. O conhecimento dessas práticas da ancestralidade africana é um princípio fundamental, elemento fundador para a construção da nossa identidade e base para se projetar um futuro possível como povo brasileiro. Quando Afonso Borges, idealizador e coordenador do FLI, também amigo querido, lá dos anos 80, festivais de inverno, o FMG, em Diamantina, onde a gente vivia imerso em oficinas de textos, com experimentação de textos e de imagem, e também de técnicas artesanais. Quando ele me convida para desenvolver o conceito visual da FLI, do 10ª FLI Araxá, que foi de 2022, né? Cujo tema, Abolição, Independência e Literatura, veio a inspiração, o uso do ideograma adinkra, o Sankofa, na produção da identidade visual do Festival Literário de Araxá. Eu já havia conhecido esse símbolo antes, eu vou contar um pouco para vocês como foi isso, né? Com essa ideia, eu me senti provocada a uma reflexão sobre os aspectos dos meus processos de produção em arte e as relações com a minha vivência retornando para Araxá. Quer dizer, eu conheço o Afonso em 80, eu encontrei esse símbolo em 2011, eu retorno para Araxá, ele me faz reviver esse momento Sankofa, né? Recordando como é que eu conheci esse símbolo. Lembrando que eu aprendi com o Toninho, do Grupo Galpão, que recordar é voltar atrás à memória, passando pelo coração. Então, recordando, em 2011, eu atuava em processos criativos com comunidades de artesãos. Como necessidade pessoal própria do campo da educação, que é encontrar modos da arte para abordar os processos de criação e produção do artesão. Num contexto onde as demandas eram identitárias, quer dizer, buscava-se produzir produtos artesanais representativos do local de origem e demandas afetivas, porque o artesanato demanda-se que ele seja portador da história do local onde ele é produzido, né? Com essa questão, como artista gráfica, eu também andava às voltas com a investigação de uma cartografia afetiva, cujo princípio dessa cartografia era achar elementos visuais que pudessem ser representativos da minha vivência, para que eu pudesse produzir um corpo simbólico. Na prática, por meio do desenho de um pensamento gráfico, eu buscava substituir todos os caracteres do alfabeto por elementos visuais significativos da minha experiência. Eu estava codificando o alfabeto com imagens. A ideia era encontrar ideogramas, signos análogos ao alfabeto e produzir uma língua pessoal, né? Era um corpo que era de imagens. Nesse percurso, ao refletir sobre os limites que contornam os processos da arte e do artesanato, eu usei de uma estratégia. É uma estratégia de criação, sabe quando você está assim, meio perdido, repetindo, não sai do lugar, né? E aí a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, coloca um elefante no meio do problema e vê o que dá, né? Então, eu usei de uma estratégia que foi o seguinte, eu olhei para o lado assim, tinha um mapa mundi encostado no chão, um mapa que já estava assim, saindo para o lixo, na verdade. Eu vi aquele mapa e intuí. Eu falei assim, a resposta que eu preciso está no centro desse mapa. Usei uma régua, medi e encontrei e marquei. Precisei um lugar que chamava Bolgatanga, no Ghana, na África. Aí eu abri o Google Maps, para achar uma coisa que fizesse sentido nesse contexto que eu estava trabalhando. Foi assim que eu encontrei e tive o meu primeiro contato com os ideogramas adinkras africanos. Foi incrível. Que num sincronismo incrível, né? Traziam a semelhança com o trabalho que eu estava fazendo, meu trabalho pessoal em arte, seja no traço gráfico, no modo simbólico de pensar aquela questão,
na forma de representação visual, quanto na proposta funcional da cartografia, né? Eu pensava esse corpo esse alfabeto como se eles pudessem representar situações, sentidos, né? Os ideogramas, como na cartografia, representam valores da cultura, dos processos do viver na forma gráfica. Naquela época, eu também havia participado de uma mostra artística, onde eu montei uma instalação e performei. Eu usei técnica do carimbo e a minha instalação chamava copiador. Eu copiava objetos, né? Eu vendia R$1 cada cópia, viu? Cada carimbada. Então, assim, eu tinha um papel, tinha alguns objetos, a pessoa escolhia o objeto, eu carimbava. E eu vendia cada carimbada, cada objeto que ela escolhia, era R$1. Às vezes, uma obra saía R$40. Foi bem divertido. Para copiar e imprimir objetos. Este modo de fazer coincide com a técnica africana, uma vez que eles escavam os desenhos em cacos de cabaça, e eles, como xilogravura, e aplicam no modo do carimbo para estampar os tecidos. O carimbo aqui tem um aspecto interessante também, muito importante, porque ele possibilita uma repetição do símbolo, através do gesto que imprime. Aí ele reitera, ele atualiza e ele provoca um outro olhar para o símbolo, né? Do mesmo modo, a gente fez com a identidade visual, que são carimbos virtuais, né? Que repetem, se movimentam e criam uma outra situação para o símbolo. Com este princípio mágico, em 2023, assumimos o Adinkra como elemento da representação visual, da identidade visual do FLI Araxá, especificamente o Sankofa, em duas das versões. O pássaro, que é o que olha para trás e carrega a semente no bico e acentua a importância de se aprender com o passado para construir o futuro. E um coração, como aqueles que têm portões de ferro, um signo que parece 2 S's, assim, né? E que é um símbolo de resistência, de levar adiante uma noção da ancestralidade africana como forma de recuperar, difundir e valorizar a riqueza presente nessas tradições. Este marco simbólico de uma experiência mágica ou do espiritual na arte, como diz Kandinsky, quando, depois de 10 anos, do meu primeiro contato com o signo Sankofa, o signo retorna e encontra espaço de ressonância em Araxá, na minha terra de origem, na FLI Araxá, nos temas literatura, educação e patrimônio, afirmando potências poéticas nos mais diversos contextos sociais, como diz Lisa Alves, que vira para mim e fala assim, parece até que foi o símbolo que te encontrou. Eu concordo. Eu penso que como uma entidade mágica que me achou para ser transportado até aqui, para este encontro potente. Com isso, eu contorno um pensamento. A urgência do reconhecimento da ancestralidade africana, das lutas históricas da população negra, aos movimentos sociais, da valorização do feminino em suas diferentes... Espera aí, gente. Em suas diferentes dimensões e organizações coletivas. Assim, os símbolos Adinkra, a FLI Araxá, insere no contexto social da cidade de Araxá um princípio, uma possibilidade infinita de conexão com a sua ancestralidade e a potência de espiralar em múltiplas conexões poéticas para o desenho de outras cosmologias. No risco dessa vivência, realizei alguns trabalhos no meio entre a final de pandemia, em arte, e atualmente com um coletivo de mulheres, que a gente chamou de Quintal da Gabi, o qual participam eu, Laís Rios, presente, Marisa Rufino, presente, né? E Paula Menezes, onde investigamos em arte uma cartografia afetiva de Araxá, como também uma metodologia para a educação, uma educação da sensibilidade.
Esse coletivo, as meninas estamos ali de fora com uma mesa, né? Fazendo um pouco dessa experiência com quem quiser chegar e compartilhar. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Podem perguntar e... Era isso. Alguma questão? Pode perguntar, Paulo. Diga. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo. Quero deixar um questionamento aqui. Como profundo conhecedor da cultura, da ancestralidade africana, eu gostaria de saber de você, enquanto artista, como foi a influência, o que é Marlete antes, a obra artística, cultural, literária, plástica, toda a arte de Marlete antes e depois do Sankofa, porque eu sei que a questão da ancestralidade, como a Lisa Alves te falou, que foi o símbolo que te encontrou, e eu creio nisso, porque dentro da cultura africana existe uma essência muito mágica, e as coisas realmente nos encontram, aquilo que é sagrado, aquilo que está ligado à nossa ancestralidade, que é DNA, porque não é um DNA apenas físico, mas também transcendental e espiritual. E eu tenho comigo que deve ter sido um marco e um divisor da obra de Marlete antes de Sankofa te encontrar e depois de Sankofa ter te encontrado. O que é que mudou? Precisa do gravador? Não. Deu? Ah, então tá. Pergunta bem difícil. Eu não sei. Eu não sei se eu vou saber te responder, mas eu penso que. Vamos pensar em tempos, né? Eu encontrei esse símbolo em 2011. Provavelmente eu já estava num processo de mudança do meu processo de trabalho, porque assim eu tive um escritório quase 40 anos, 30 anos em Belo Horizonte, e eu já estava num processo meio que mudando, quando eu começo a fazer essa cartografia, com um olhar mais para a arte do que para o design, né? E quando eu encontro esse símbolo, eu estava desenhando essa cartografia, eu fui trabalhar no Nordeste, logo depois, eu comecei a dar aula na faculdade, mas o que é incrível assim, é que esse trabalho ficou meio em banho-maria, ficou meio parado ali, eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, não. E a pandemia me trouxe para Araxá, não era algo pensado, não era algo que eu escolhi, eu vim por uma necessidade pessoal, sabe, assim, uma demanda minha de estar por perto de uma situação, e a hora que veio a pandemia, eu falei, nossa, eu vou para lá. E aqui eu fiquei, aqui eu estou até hoje. E está acontecendo uma coisa muito incrível, porque nesse tempo, a Marisa, a Laís e a minha sobrinha, a Paula, quer dizer, tudo veio da Paula, na verdade. A Paula me apresenta a Laís, que traz a Marisa com uma demanda de um processo de trabalho, assim, vamos conversar, vamos trocar. E nesse processo que eu fui percebendo, um dia a Marisa me devolve, né? A Marisa me devolve e fala assim, nossa, Marlete, eu quero isso que você tem. Eu falei, mas o que ela quer, né? Eu quero que você ajude a gente com isso que você já percorreu. E eu pensei, o que eu tenho é a cartografia. E com essa relação, eu comecei a trazer a cartografia de uma experiência pessoal para uma experiência coletiva. E isso coincidiu com a FLI, coincidiu com a marca da FLI.
E coincidiu, porque assim, é tudo muito incrível, assim, tudo foi muito redondo, vamos pensar assim, né? A Terra é redonda, né? Então, assim, foi tudo muito redondo. Assim, eu vi, aí o Afonso um dia me acha, pede o sim, pede para fazer identidade. Eu falo, nossa, eu tenho algo para te apresentar. Apresentei, ele já incorporou. A gente começa esse trabalho, que é sair do pessoal para o coletivo. Isso, para mim, é muito incrível, que para uma experiência coletiva. E o Afonso, a FLI assume esse símbolo por uma série de coisas que está acontecendo, como identidade da FLI de Araxá. Então, a hora que eu volto a olhar para esse lugar e começo a refletir de novo sobre esse lugar, é muito maior do que eu consigo pensar, sabe? Assim, é maior do que eu. Assim, eu só trouxe pus aqui, né? É muito maior o que eu vi ontem, o que eu vi na abertura da FLI, sabe? E que nós estamos vendo acontecer aqui. Eu acho que tem algo pulsando aqui que a gente está vindo ao nosso encontro, né? Ancestralidade negra, é a coletividade. É a coletividade. Eu creio que a gente pode pontuar que a principal mudança, então, o Marco, na sua arte, na sua maneira de atuar, é sair do pessoal para o coletivo, que é o marco da ancestralidade africana. Que toda a arte, Paulo. A religiosidade, tudo da África é coletivo. Tanto que tem, assim, comparado a outras culturas, tem muito pouco tempo que a gente tem escrita. Era tudo oral. Era tudo coletivo, passava-se de pai para filho, de civilização para civilização, de gerações para gerações. Que bonito isso. É o comum, Parabéns. Né? É esse lugar comum, né? Parabéns pelo Sankofa ter te encontrado. E a demanda de ter me feito voltar para cá, né? E trazer até aqui, chegar até aqui, né? A demanda é afetiva. Né? Incrível. Isso de pensar é muito bonito, né? Eu tenho uma cliente que ela trabalha com imóveis, ela trabalha com casa, e ela sempre me fala essa frase: a demanda da vida é afetiva, né? E essa potência, né, da gente trabalhar com o coletivo é algo muito, muito interessante. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Líria? Não, eu vou falar assim rapidinho, já estão me banando ali, né? É isso? Tem mais 5? Nessa experiência em Araxá também aconteceu uma coisa incrível, né? Eu vou contar assim, porque o meu deslocamento para Araxá foi uma necessidade minha, pessoal, de estar próxima da minha mãe, que está num estado, perdendo a visão, num diagnóstico já de Alzheimer. E, com isso, naquele tempo horroroso de pandemia, né, teve um dia que nos arranjos familiares, eu vou ao cemitério, estou arrumando um túmulo no cemitério, e encontro um galo amarelo. Né? E, muito amarelo. Tem até ele ali. Então, esse galo amarelo, eu acabei andando atrás dele, fiz uma série de fotos e apresentei essas fotos para a Líria Porto. A Líria Porto começou a me despejar poemas sobre essas fotos. O meu espanto foi um, dela outro, e ela me mandava aqueles poemas. E isso também nasceu um livro, que tem uma foto, capaz até dela estar ali, do galo, que é também um sankofa, tem ele picando as costas, né? Que é um galo iluminado. Um galo encantado. Então, foi outra experiência que eu vivi em Araxá, muito forte. Boa noite a todos. Eu queria, assim, primeiramente agradecer, né? Porque eu acho que, assim, essa questão de ser um canal, primeiramente, vem de uma abertura nossa, né? E isso é uma questão muito interior mesmo, né? Da gente ter essa disponibilidade e abrir a nossa mente para a possibilidade de uma coisa nova que a gente nunca viu. Então, assim, eu acho que esse canal, ele só
consegue encontrar a possibilidade de chegar através das nossas aberturas. Então, assim, o Flieraxá trouxe essa abertura maravilhosa, né, para esse canal incrível, né, que é toda essa cultura que está dentro da gente, né, que corre nas nossas veias, que é a cultura africana. E eu acho que isso é de extrema importância para todos nós, né, esse reconhecimento das nossas raízes, da nossa ancestralidade. E é muito bom a gente lembrar também, quando a gente está falando dessa questão de simbologia, a importância que a gente tem que trazer para a simbologia nas nossas vidas pessoais também, né? Então, assim, porque a gente vivendo no mundo que a gente vive hoje, moderno, né, uma correria danada, a gente esquece do símbolo das coisas, que é o verdadeiro significado, que às vezes é plural, né? Ele nunca é único. E a simbologia Adinkra, ela traz isso para nós, esse olhar de volta para a essência das coisas, né? Esses símbolos, eles representam muito mais. Eles não são só um símbolo, não representam uma única palavra. Cada um deles representa um arquétipo de possibilidades na vida. Então, a gente tem que encarnar isso nas nossas vidas, né? A gente tem que ser símbolo nas vidas das outras pessoas, assim como vocês estão trazendo essa visão para nós também, né? Então, eu acho que assim é de extrema importância, assim, e expressar minha gratidão mesmo. Assim, eu tenho até um relato para trazer que esse ano também como que eu posso dizer? Eu fui buscada, encontrada pelo Adrinca também. E para mim foi uma surpresa muito grande de encontrar essa palestra e esses símbolos no Flieraxá. Para mim foi um susto, porque assim foi uma questão que eu estava assim em casa mesmo arrumando as coisas e surgiu uma palavra na minha cabeça. E essa palavra eu fui pesquisar no Google se existia, porque eu senti uma conexão muito grande. A palavra é Aya. Sim. E fui pesquisar no Google sobre a palavra. Eu falei, gente, será que é alguma coisa? E aí, o que aconteceu? Eu fui pesquisar e eu me senti completamente assim, absorvida pelos significados que tem, assim, pelas frases que passam pela essa pluralidade de significados. Elas descreveram muito um momento de vida meu. E aí eu comecei a pesquisar sobre a simbologia Adrinca e tudo. E, para mim, foi uma grande surpresa maravilhosa, né? Essa questão de vocês trazerem isso no Flieraxá. E, então, essa questão assim, dessa simbologia, ela, além de ser pessoal, ela também é coletiva. Então, eu acho que ela permeia todos nós, por mais que nós não consigamos perceber, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente buscar, né, o significado de cada um, fazer uma pesquisa mais aprofundada também, assim, mais por um interesse mesmo pela cultura africana, até para abrir portas, né, para a gente entender essas pluralidades que existem, né, nas nossas formas de existir mesmo. E eu acho que dá importância da gente pesquisar e querer conhecer mais sobre, né? Como é que você chama? Nicole, que incrível isso que você está falando. Porque, assim, é verdade, nós deixamos de prestar atenção nos símbolos, né? Nesses aforismos, por exemplo, assim, a vida da gente sempre foi cheia de simbólico, né? Então, por exemplo, assim, passa um beija-flor, é isso, passa um gato preto, né? Aquilo. Então, assim, a vida da gente é construída com símbolos, né? Agora, a gente enxerga também um tanto que a gente sabe, né? É o que está no corpo. Então, assim, de uma certa maneira, a minha conexão eu trabalhei a vida toda com gráfico. A minha experiência é gráfica, né? Eu reconheço imagens gráficas, né? Foi onde eu aprofundei o meu conhecimento. Então, assim, quando eu olho para o mapa e busco o centro do mapa e ali eu encontro um símbolo, quer dizer, eu fiquei impressionada com ele. E comecei a lembrar também de coisas, porque quando a gente era criança, eu desenhava o Sankofa.
A gente brincava, assim. Uma irmã que eu comentei, ela lembra, a gente brincava de fazer o desenho do Sankofa. Aí eu comecei a me perguntar, assim, onde? Né? Onde eu aprendi isso? Eu não sei onde eu aprendi isso. Né? E como é que a gente vai deixando isso de lado, e como é que a gente vai deixando de prestar atenção, de intuir, né? Eu posso dizer também, o Paulo me fez uma pergunta ali, e eu vou complementar, porque, assim, eu vivia uma vida muito correndo atrás, né? A minha vida era correndo atrás. Por exemplo, hoje eu, às vezes, vejo alguém assim correndo atrás. Outro dia eu vi uma amiga correndo atrás de conta, de não sei o quê. Eu falei, nossa, gente, que presente que eu me dei. Porque eu realmente desmontei. Eu me desmontei e deixei desmontar. E isso abriu um outro espaço. Isso abriu um outro espaço para prestar atenção em coisas que eu não estava prestando atenção. Né? Abriu espaço, por exemplo, assim, são coisas tão lindas. Hoje eu vi, eu vou contar uma cena, tem 2 irmãos aqui, eu vou contar uma cena, e a Lisa vai gostar de ouvir, porque isso é incrível. A minha mãe está perdendo a visão, ou já perdeu. Hoje eu vi ela com uma colher no prato, a colher saiu da mão, e ela passou a mão em torno daquele prato inteiro, buscando o cabo da colher, para ela poder pegar a colher de volta. Eu fiquei olhando para aquilo, sabe assim, como assim, né? Olha ela tateando ali para achar de novo onde é que está, né, esse gesto que a gente não faz mais. Né? A gente não tateia mais as coisas, a gente não cheira mais as coisas, a gente não chega perto das coisas. Né? Está tudo automático, está todo mundo lidando, e o mundo está sendo capturado. Eu conversei com o Jamil ali, o Jamil Sada, outro dia na mesa, ele falou assim, para quem acompanha isso, né, ele falou assim, Marlete, uma das primeiras, quando o Assad foi preso, ele falou assim, quando o Assad foi preso, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele me falou assim, o roubo no mundo nunca foi tão grande. Então, nós estamos sendo capturados das nossas ideias, capturados das nossas experiências, das nossas possibilidades de tocar a vida, de tocar o outro. E está indo, sabe? Daqui a pouco está tudo codificado e ninguém reconhece o código, sabe? De voltar para a poética, de voltar para a experiência, de voltar para de ter tempo para ouvir o outro. Eu estou muito grata de vocês estarem aqui hoje me ouvindo, porque assim ninguém mais tem tempo de ouvir ninguém mais tem tempo de conversar, ninguém mais tem tempo de saber o que o outro está fazendo, sabe? E é isso. E eu acho que eu tive tempo. Eu confesso o seguinte: eu tive tempo. Eu tive tempo de olhar, eu tive tempo de experimentar. E está incrível, porque assim, os amigos que eu fiz há 40 anos atrás, por exemplo, Afonso Borges, eu conheci o Afonso de 1982. Né? Então, é coisa de 40 anos atrás. Eles estão voltando na minha terra e estão trazendo o que me interessa. Porque aqui não tem. Aqui não tinha. Falo assim, Araxá tem. Não, não tem. Agora tem, você entendeu? Está chegando, está chegando, está chegando. Vou dizer, está vibrando poesia, né? Então, é sobre isso, é olhar para esse lugar e trazer essa história, trazer essa experiência, trazer esse caipira. Araxá tem uma origem caipira, sabe? Uma origem do leite, uma origem de que a gente aprendeu no rabo do fogão, você entendeu? A gente aprendeu em torno da mesa, foi observando, foi trocando, sabe? E, assim, cadê essa conversa? Né? Cadê esse lugar que não existe mais? Então, é sobre isso. Eu acho que Sankofa é isso. Sankofa é vamos gastar tempo no rabo do fogão, né? Vamos queimar lenha, vamos voltar para a volta da fogueira, vamos deixar o celular de lado, vamos deixar essa conversa de lado, né? E vamos fazer de outro jeito, porque esse jeito que está aí não está bonito. Está muito feio mesmo. É isso. Obrigada, gente.